Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre um assunto um pouquinho polêmico. Sim, um pouquinho polêmico, sobre a pornografia. Faz parte do meu passado, uma das coisas da minha conversão, um dos testemunhos que eu tenho para dar, que é sobre a minha libertação da pornografia. Sim, há muito tempo dentro de casa, essas coisas começam a entrar. A puberdade e tal, sempre fui uma pessoa bem tranquila. Só que com a fase de 12, 13 anos eu comecei a ver essas coisas. Em novela também, mas novela não é tão nítido. E eu vi a primeira vez de uma forma bem explícita em uma revista que meu pai tinha em casa, um jornalzinho. E isso começou a me despertar, né? Na puberdade ainda começa a despertar para as coisas. Foi a primeira vez que começou a entrar na minha vida. Eu não fazia nada ainda. Óbvio que masturbação de pré-adolescente. E depois disso, sabe, foi uma fase, fiz poucas vezes, foi uma fase bem lá atrás e passou. Passou o tempo, não fiz mais e foi passando o tempo. Ou que eu comecei a voltar para Deus, uma amiga, claro que não usada por Deus, né, gente, mas às vezes a gente fala coisas, não é porque a gente quer, mas a gente acaba aconselhando coisas que não devia. Ela me perguntou se eu não me tocava e eu disse que não. E ela tipo, me olhou tipo, oxe, como assim? Sabe? E aí eu comecei a criar caraminholas na minha cabeça, porque como eu já disse nos outros testemunhos, eu achava que eu era um pouco estranha em relação a isso, porque eu não consegui fazer nada além da conta com o meu ex-namorado. E eu não me sentia à vontade. Então eu comecei a criar caraminholas na minha cabeça achando que tinha algo errado comigo. Comecei a manipular minha mente, Satanás obviamente manipulando também, porque ele é desses. E eu comecei a achar que eu tinha algo errado, que eu tinha que começar a fazer isso para despertar isso em mim e para me testar se eu realmente tinha, se eu era uma pessoa normal, se eu sentia coisas que as outras pessoas não sentiam. Porque se eu não fosse normal, eu não ia ser feliz no meu matrimônio, no meu casamento, se eu não fosse normal. Então eu tinha que despertar isso porque eu não era acostumada. Então talvez por isso eu não tivesse sentido nada, não queria fazer nada com o meu ex, porque eu não sabia, não me conhecia, não conhecia meu corpo. Isso junto com vários outros vídeos que eu assisti, juntaram-se assim várias coisas que foi enchendo a minha cabeça, eu fui achando que isso era normal, que eu devia fazer isso, e eu comecei a fazer. E aí pra eu começar, aí eu tentava fazer e não, sabe? E aí eu falei, mano, eu não sou normal, não sou normal. Falei, vou ter que começar a assistir alguns vídeos. E comecei a assistir vídeos pornográficos. E me tocar. E aí fui fazendo, eu fui vendo que não era tão anormal assim, que eu sentia coisas assim. E como eu tava no começo da conversão e tal, e eu sempre pedia pra Deus me impedir de fazer algo errado. Comecei a fazer isso por um tempo e eu comecei a me sentir incomodada com isso. Eu fazia e não me sentia bem. Aí falava, mas aí continuava fazendo, sabe? Continuei fazendo e não me sentindo bem, não me sentindo bem. Até que assistindo vídeos de testemunhos, vídeos assim sobre esse assunto, eu vi que, na verdade, não nem foi vendo vídeos, foi depois. Eu comecei a perceber que tinha algo errado nisso. Porque eu sempre pedia pra Deus me alertar se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, não deixar eu fazer. E eu comecei a me sentir mal. Eu falei, cara, isso não é da vontade de Deus. E eu comecei. Aí foi quando eu assisti um vídeo que falava sobre isso, que não é da vontade de Deus, que masturbação não é correto, enfim. E aí eu soube que não era da vontade de Deus. E aí, pra parar? Porque esse mal já tinha entrado na minha vida. Comecei a querer parar. Só que não conseguia mais, porque já era um pecado que tinha entrado, né?
E aí, eu, eu já estava escrava do pecado. E aí, eu não conseguia. Eu falava, não, não vou fazer da próxima vez, mas eu ia e fazia. Depois eu ia, falava que eu não ia fazer mais, caía de novo e fazia. Até que eu resolvi rogar a Deus, porque eu vi que eu não ia conseguir sozinha. E aí eu pedi pra Deus me ajudar a me libertar disso, porque eu não ia conseguir mais me livrar disso sozinha. Eu percebi, depois de tantas vezes tentando e não conseguindo, até que eu pedi pra Deus isso, pra não deixar. Uma vez eu passei até vergonha, porque eu tava na hora com a minha amiga e eu fui tipo assim, eu não sei o que eu fiz lá no celular que acabou abrindo bem no vídeo e ela viu na hora. Ela olhou e disse, o que é isso? Não sei o que. Eu fiquei mega sem graça. Foi horrível, gente. E eu já tava nessa fase, nesse processo, tentando parar. E aí foi quando eu passei essa vergonha e falei, mano, eu tenho que parar. E foi quando eu pedi pra Deus. Gente, sem brincadeira. Tudo pra gente a gente tenta fazer. Sozinho a gente não consegue, com Deus fica tudo muito mais fácil. Eu passei uns 3 meses tentando fazer, parar de fazer e não conseguia. Eu pedi pra Deus, eu passei 3 meses sem fazer que eu nem percebi. Depois de 3 meses, sério, eu pedi pra Deus. E eu não sei, começaram algumas correrias na minha vida e eu tava muito cansada, eu ia dormir, nem lembrava disso. E foi indo, aí minha vida parou de ficar um pouco corrida e aí eu comecei a ficar tranquila de novo e sabe, simplesmente esqueci, juro por Deus, eu simplesmente esqueci disso. Quando eu me dei conta, já faziam 3 meses que eu não tava fazendo. E aí muita gente fala, ai, mas eu tento, não consigo, mesmo pedindo pra Deus ser difícil. É porque, no meu caso, foi pouco tempo, sabe? Eu fiquei uns 4 meses. Depois de um mês que eu tava fazendo isso, que Deus já me despertou que eu não devia. Não era uma coisa assim, tipo, eu fazia e chegava a ter orgasmos com isso. Eu sentia uma leve excitação, aí eu não conseguia dar continuidade para aquilo. Não era um negócio assim que tinha me impregnado tanto. E não foi despertado esse lado sexual em mim por eu, tipo, ter tentado perder a virgindade, mas não ter perdido. Então não era algo assim que entrou tanto na minha vida, não fiquei muito tempo fazendo. Então por isso que foi, tipo, algo fácil de me libertar, porque não foi um pecado que entrou assim tão forte na minha vida. Foi algo superficial que começou e foi por pouco tempo. Então foi mais fácil de me limpar. E com a ajuda de Deus ainda, menino. Sei que quando eu me dei conta, já faziam 3 meses que eu não tava fazendo mais. E eu fiquei mega, hiper feliz com isso. Gente, sem brincadeira, foi uma alegria assim que eu não sei descrever, sabe? Simplesmente me dei conta e não tava fazendo mais. E aí, depois de muito tempo já, que aí quando eu fui começar a fazer jejum pelas almas por quem eu tava rezando, já foi na época depois do meu testemunho que tá aqui também sobre os bilhetinhos. Eu já tava fazendo jejum por essas almas que eu tava rezando, Deus já tinha me chamado, a gente já tava tendo uma intimidade maior com Deus, eu já tava começando a servir. Passou o tempo e eu simplesmente não fiz mais. Passou-se um bom tempo, coisa de anos, 2 anos e pouco, para ser bem específica, e eu me limpei e não precisei fazer. Não senti mais vontade de fazer. Só que como Satanás é acusador, ele sempre se levanta para te acusar teus erros. Eu fiz esse jejum quase o dia inteiro. Quando deu 4 horas da tarde, eu parei o jejum. Porque em vez de rezar, eu encostei na cama e acabei cochilando, acordei assustada. Falei, bom, jejum acabou, porque jejum não é só comida, a gente sabe. É estar em oração e sem se alimentar. Eu acabei dormindo, não continuei rezando. E assim, a hora que eu acordei, eu podia ter continuado o jejum, só que eu falei, bom, vamos parar, né? Vamos parar. Parei, fui comer. E a hora que eu voltei pro quarto de novo, que eu fui deitar, gente, sem brincadeira. Eu fui assistir um vídeo sobre a Dani, a querida Dani, o canal Querida Nani, sobre quando ela foi abusada sexualmente. E ela começou a meio que falar e descrever que o cara tocava ela. E começaram a vir sensações no meu corpo de excitação, com
o testemunho de uma criança, de uma pessoa falando que foi abusada na infância. E eu me senti muito mal, porque eu comecei a me sentir excitada com isso. Eu fiquei meio que enojada, mas excitada. E eu não sabia. Cara, eu fiquei mal na cabeça de fazer um jejum. E eu vim sentir excitada com um negócio desse. Tanto tempo que eu tô liberta desse pecado e tal. Eu fiquei sem entender. Fiquei perguntando pra Deus. Até que me veio o entendimento de que Satanás é acusador. E toda vez que você vai fazer uma coisa pra Deus, se você acabou de se libertar de um pecado, se você teve algum pecado ou tem algum pecado, ele se levanta imediatamente para te acusar. No meu caso, eu já estava liberta, só que era um pecado que eu tinha, como se ele se levantasse para acusar. Ah, você vem querer fazer jejumzinho pela conversão das almas? Olha o que você gostava. Olha o que você fazia. Você tinha esses pecados. Olha o mal que você tinha. Quem é você para vir fazer jejum, sabe? Ele vem te acusar. E Deus permitiu que isso acontecesse para me mostrar como ele é realmente acusador e como deve ser no dia do juízo final, ele acusando todos os seus erros. Imagina só, sabe? E ele permitiu para que eu percebesse como Satanás é o acusador mesmo. Eu tive essa noção. Sempre me falaram que Satanás é acusador, só que como isso que Deus permitiu que eu vivesse, eu vivenciei, compreendi por experiência própria como ele é realmente o acusador. Foi muito ruim e, mano, eu fiquei bem mal com isso e é o que ele quer mesmo. Se levantar, nos acusar, esfregar os nossos erros na nossa cara e nos acusar. Porque ele é assim. Mas Deus é misericordioso, ele perdoa os nossos pecados e nos limpa. Então louvado seja Deus por isso. Tá, Satanás acusador tem que colocar em ordem aqui, gente, senão a gente se perde. E aí, tá. Só que eu me libertei do desejo de fazer vídeos pornográficos, só que da excitação, quando aparecia alguma cena de novela, eu não estava liberta ainda. Então, assim, eu não sei bem direito o que aconteceu, mas eu sei que eu comecei a assistir filme e eu me senti excitada com a cena de um filme, um casal se pegando alguma coisa. E eu não tava mais fazendo essas coisas, só que tava meio que esse mal visual em mim ainda. Se eu ouvia respirações, barulhos, gemidos, qualquer coisa, eu ainda me sentia instigada, excitada. E foi quando eu pedi pra Deus, mais uma vez, me libertar completamente disso. Falei, papai, eu queria tanto assistir um filme que, sabe, poder assistir um filme e não sentir essas coisas, porque eu não sabia que o filme tinha esse tipo de coisa. E eu fui assistir na inocência, sem maldade, começou essas cenas. Eu queria muito poder assistir esse tipo de coisa, assim, sabe? E ter esse mal bloqueado em mim. E não me sentir instigada, sabe? Porque eu senti muito mal. Eu pedi mesmo, realmente, do fundo do coração. Eu queria muito não sentir esse tipo de coisa. Foi quando eu pedi pra ele de novo. Do fundo da minha alma. E eu fui liberta mais uma vez. Eu vejo coisas hoje, vejo cenas e não me sinto tão. É óbvio que eu não vou assistir filmes muito explícitos, gente. Eu não vou deixar esse mal, porque foi um mal que entrou um dia e a gente, tudo aquilo que nos tenta no seu mal, no seu pecado que entrou, a gente não tem que ficar alimentando. Só que, tipo assim, uma cena mais ou menos que não seja tão assim, né? Sexual, eu consigo assistir sem me sentir instigada, sabe? Só que eu não gosto de filme pornográfico e falar, nossa, não, vou me testar. Gente, é um mal que eu tive e que se eu tive tava dentro de mim, ele pode ser nutrido novamente, pode ser alimentado e eu não devo alimentá-lo, então tenho que fugir. Mas nesses casos assim, tipo, você tá em algum lugar, vê alguma cena,
eu não queria, tipo, acidentalmente, sem ser uma coisa que eu procurei, me sentir excitada a isso. Tá. Ele sempre te tenta, né, com aquilo que te seduz. Então, ele te seduz, te tenta. E aí, eu sempre senti muita vontade também, gente. Eu deixei esse mal entrar em mim de novo. De outra forma, enganada de novo. Eu sempre sonhei em viver um relacionamento matrimonial muito vivo sexualmente. E eu comecei, gente, do nada, eu, sem pensar, comecei a imaginar. Deus me prometeu uma pessoa, eu comecei a imaginar a lua de mel, as cenas, o que eu faria, o que eu deixaria de fazer sexualmente com essa pessoa. Achando que não tem problema, porque a pessoa que Deus prometeu pra mim não vai ter problema imaginar isso. Satanás veio sorrateiramente me seduzir com o que eu queria, né? Ele colocou mal em mim de uma forma que eu achei que fosse boa mais uma vez. E ele conseguiu introduzir esse mal. E eu comecei a me sentir distante da presença de Deus de novo. E eu me distanciei do primeiro amor sem perceber. E sem saber o que era isso, o porquê disso. E como eu contei nesses sonhos, nos sonhos que Deus me deu, que falava desses maus que eu tinha, uns maus que estavam camuflados ali, que eu via saindo bigato de trás da parte de madeira, era isso. Sujeiras escondidas, que Satanás estava colocando escondidas em mim, e eu não estava percebendo, sabe? E aí eu fui me afastando e me deixando ser enganada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mais uma vez usou vídeos, testemunhos e palavras dele para me alertar novamente. E eu comecei a ter entendimento disso, que o sexo deve ser feito somente no casamento, sem conotações luxuriosas, e que tudo aquilo que é fora do casamento é pecado. E a gente peca na imaginação, no pensamento. Então, por mais que seja a pessoa prometida pra mim, eu não casei com ela. Eu não tenho que estar imaginando essas coisas, sabe? Sonhar, tipo, ai, como exemplo de mel, o que eu faço, o que eu deixo de fazer de forma inocente, tipo, uma roupa que eu vou usar, uma camisola que eu vou usar, se eu vou colocar flores, se eu vou chegar sendo carregada no colo. São pensamentos bons, inocentes e puros. Agora, imaginar, por exemplo, sentindo prazer ou imaginar o ato, para ser bem realista, não provém da vontade de Deus. Não é um pensamento bom, é uma imaginação pornográfica. Eu estava pecando no pensamento. Pois é, estava pecando no pensamento. E Deus, na sua infinita misericórdia, me alertou de novo. E eu comecei a bloquear isso na minha mente de novo. E me limpei de novo. E me libertei de novo. Agora eu não imagino mais isso. Eu fujo desse tipo de pensamento. E eu venho testemunhar isso pra vocês verem como Satanás é ardiloso. Gente, quem diria? Essas coisas eu fui caindo igual um patinho na conversa dele, nas instigações dele, sem nem imaginar. Sabe, eram coisas que se a gente pensar hoje, parecem óbvias, mas vocês veem que pra mim não era tão óbvio, porque ele cega a gente, ele engana, ele manipula, ele seduz, ele usou a pessoa prometida pra mim em casamento pra me fazer imaginar cenas pecaminosas, me fazer pecar, acreditando que era coisa, não tinha mal, não tinha problema nisso. Vocês conseguem perceber? E aí eu fui liberta mais uma vez. E como ele é, né? Como ele tenta. Eu não anotei aqui, mas eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu recentemente. Sobre a questão da tentação. As duas coisas os dois maus, assim, que tinham em mim, que Deus me libertou. Agora que Deus tá me chamando e tá querendo cumprir as promessas da minha vida, que é que Satanás se levanta para te tentar, para te afastar de Deus,
para te impedir de receber a bênção de Deus. E ele começou a se levantar e me tentar. Eu olho para um objeto e me vem a conotação sexual daquilo, me vem cenas na mente e eu comecei a ficar bem mal com isso, achando que era eu de novo. Só que eu fui ter uma conversa com o padre, uma confissão, e ele me falou, né, me alertou de que era tentação. Porque quando não é desejo do teu coração, não é você que busca, não é você que quer imaginar aquilo, que aquilo vem, tipo, você tá distraído e vem uma cena na tua mente, isso é uma tentação. É o diabo colocando a tentação na tua mente para fazer você, para tentar ver se você quer cair naquilo de novo e te afastar de Deus. E pela graça de Deus eu consegui vencer agora. Foram umas 3 semanas disso. Foi bem ruim pra mim, sabe? Você tá num lugar, você ouve um barulho, você vê uma cena, você vê um objeto e tudo aquilo tem uma conotação sexual e você fica querendo fugir daquilo porque você não quer aquilo. Você quer a vontade de Deus e ele fica te tentando, até que eu consegui me libertar disso. E antes de eu ter essa conversa com o padre, não, depois que eu tive essa conversa com o padre, eu não tinha entendido muito bem. Ele falou que era tentação, mas eu não tava tipo assim, será que é tentação mesmo? E aí eu tive uma visão com Deus, em que ele me alertou que eu estava limpa, que não era eu, que eu estava limpa completamente, que eu fui limpa pela primeira vez, fui liberta pela primeira vez, fui liberta completamente a segunda e fui limpa pela terceira da imaginação. E agora eu estou limpa completamente. Ele é maravilhoso, ele pode tudo, gente. Com Deus a gente pode tudo. Estou liberta mesmo disso. Não me masturbo, eu não assisto vídeo pornográfico, eu não sinto falta disso. Na verdade, hoje eu tenho um nojo disso. E é isso, gente. Eu sei que não ficou tão. Ficou bem detalhado. Que é isso, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto, mas resumidamente é isso, a minha história da minha libertação sobre pornografia. Não provém de Deus, não é da vontade de Deus, nem na imaginação, nem no ato, nem ver, nem em atos luxuriosos, roupas que trazem conotação, objetos, roupas, sabe? Não é de Deus. O casamento é para ser feito com pureza para união de almas e nada além disso provém da vontade de Deus. Então, se a sua fonte de prazer não é a tua esposa, é um objeto, é uma coisa que vocês usam em vigia, porque vocês podem estar colocando o pecado da luxúria dentro do matrimônio de vocês, do casamento, e não ser mais um casamento puro. É isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!